calcular o preço do seu produto. Obviamente, esse não é um assunto que se resolve em 10 minutos de vídeo. Existem tantos negócios, tantos tipos de atividade, tantas coisas a serem consideradas. Eu não tenho a pretensão aqui de, num vídeo de 10 minutos, resolver todas as questões relacionadas à formação de preço. Mas o que eu quero fazer aqui? Eu quero te dar um norte, quero te dar um começo e quero te tirar daquela zona em que você põe o preço do seu produto baseado no que o seu vizinho, no que o seu concorrente cobra. Isso nunca deveria ser o ponto de partida para você botar preço no seu produto. Veja, eu não estou dizendo para você desprezar o preço do seu concorrente. Absolutamente eu não poderia fazer isso. Mas eu estou te dizendo que você vai olhar para esse preço sabendo quanto te custa o teu produto, sabendo quanto você vai gastar com tributos, sabendo quanto você precisa ganhar para você conseguir cobrar os seus custos. Aí você vai fazer um balizamento disso com esse preço da concorrência, olhando várias coisas que são se o seu produto é melhor ou pior, onde você está localizado, quais são as condições de entrega, quais são as condições de pagamento, de parcelamento. Todos esses fatores vão afetar e vão influenciar quanto você cobra. Então, o que eu quero te dar aqui é como é que eu começo a formar o preço do meu produto. Tanto faz qual é o tipo do seu negócio. O que você precisa saber antes de assistir esse vídeo é separar o gasto em custo, despesa e gastos com investimentos em ativos. Se você não sabe do que eu estou falando, procura lá o vídeo anterior dessa série, que é onde eu expliquei isso. Se você já sabe isso ou já assistiu lá, dá pra gente continuar. Então vamos falar de preço. O preço é quanto eu vou cobrar pelo meu produto, por quanto ele vai ser vendido, né? Como é que eu posso começar? Da onde eu começo? Minha sugestão, começa do custo. Quanto te custa ter ou fazer o produto, a mercadoria, o serviço que você está oferecendo, o serviço que você vai vender? Então vamos começar pelo custo. O que é o custo? É, por exemplo, quanto eu paguei para o fornecedor da caneta que eu vou revender. Ah, mas é só isso? Não. É quanto eu paguei, mais tudo que eu tive que gastar para que essa caneta estivesse aqui hoje para ser vendida. Então, se eu tive que pagar frete, se eu tive que gastar com embalagem, com seguro no transporte, com desembaraço aduaneiro, sei lá, qualquer gasto necessário para que essa mercadoria esteja pronta em condições de ser vendida hoje, vai fazer parte do custo. Ah, mas eu compro isso daqui num lote de 1000 peças e mais 1000 peças do outro e o frete eu pago um só. Tá bom? Distribui esse frete entre todas as coisas que você trouxe, do jeito que você achar mais razoável, né? Se eu trouxe caneta e geladeira, não dá para dividir o frete por 2 e colocar metade em cada um, que não faz sentido. Então você vai fazer por peso, por unidade, por caixa, por quantidade? Não sei. Você vai saber disso melhor do que eu. Se você quiser alguma ajuda, você comenta, me chama aqui que eu posso te dar uma opinião. Mas o importante é que todos os gastos que você teve façam parte desse custo. Então você, primeira coisa, é quanto custou essa mercadoria que você está formando o preço. Beleza. O que mais você vai colocar aqui? Você vai ter que colocar aqui um pedacinho das suas despesas, dos seus custos fixos, dos custos fixos não é um bom jeito de falar. Você vai ter que colocar aqui um pedaço das suas despesas. Como assim? Eu vendo caneta vermelha, caneta azul e vendo apagador. Tá. Eu tenho o custo separado de cada um, mas eu pago um aluguel só. Eu pago um salário só para o vendedor. Eu pago uma água, uma luz, um telefone, sei lá. Então, como é que eu faço para colocar dentro do preço que eu vou cobrar o tanto suficiente para pagar esses gastos de eu existir, de eu ter a loja? Eu posso dividir esses gastos todos
pela quantidade de produtos, pelo valor. Eu posso colocar isso dentro da margem de lucro, mas o que eu quero que você pense é que eu não posso desprezar que existem esses gastos. Então, se você tem uma atividade que vende produtos parecidos no sentido de quanto eles te custam, quanto eles ocupam de espaço, qual é o valor que eles têm de venda, talvez você possa pegar todos os seus gastos e dividir pela quantidade que você espera vender. Talvez isso não seja viável no seu negócio, então você vai ter que dar uma pensada em como pegar um pedacinho daquele aluguel, um pedacinho daquela energia, um pedacinho daquele salário do funcionário e absorver esse gasto no preço que você está cobrando do seu cliente. Depois, você pode ter tributos. Você pode ter comissão. Você pode ter frete. Por que eu estou colocando tudo isso em caixinhas combinadas? Porque essas coisas aqui são chamadas de despesas variáveis. O que é isso? Elas aumentam junto com o aumento da quantidade de venda. Então, toda vez que eu vender uma unidade, eu vou pagar X% de imposto, eu vou pagar X% de comissão para o vendedor, eu vou pagar X reais ou X% de frete. Então, isso tem que ser pago pelo produto que eu estou vendendo. Qual é o erro que muita gente comete aqui? Quer ver? Olha só, faz de conta que o meu produto me custou 10 e que ele vai levar 5 de despesas. E vamos imaginar que eu pago comissão de 10%. Eu não sou fixada pelo número 10 não, tá, gente? É que ajuda na hora de fazer a conta a gente não ficar quebrando a cabeça na calculadora. Vamos imaginar que eu pago 10% de comissão na minha venda. Sabe o que a maioria das pessoas faz? Pega 10% de 10 e coloca aqui que eu gasto 1. Mas está errado, porque você paga a comissão para o seu vendedor em cima do preço ou em cima do custo? Você paga em cima do preço. É por quanto você vendeu, então vai ser mais do que 1. Vai ser 10% desse número que eu estabelecer aqui. Perceberam? Isso dá uma diferença gigante quando eu faço o cálculo do imposto, quando eu faço o cálculo da comissão, quando eu faço o cálculo do frete, se ele é calculado sobre o valor da mercadoria. Eles não são calculados sobre custo, eles são calculados sobre esse preço que eu não conheço ainda. Então, em vez de eu colocar aqui um número 1, na hora de eu fazer essa conta, eu vou ter que colocar que ele é 10% do preço, vezes o preço. Que esse aqui é, sei lá, 5% do preço. Eu vou ter que fazer a conta em cima do valor que eu estou querendo descobrir. E aí tá faltando o que aqui? Ainda tá faltando uma coisa muito importante, que é o que? A margem de lucro. Claro que eu não quero trabalhar de graça, né? Eu não quero trabalhar para ficar no ponto de equilíbrio, para empatar o meu resultado em 0. Não, eu quero ganhar. Então aqui eu vou colocar a margem de lucro, o markup, como eu quiser chamar isso, mas a margem de lucro também precisa ser paga pelo preço do meu produto. E aí, quando eu tenho essas informações todas aqui, eu consigo chegar num preço que eu tenho que pagar. Vou inventar aqui um número para a gente fazer o exemplo completo. Faz de conta que eu não tenho frete e que eu não tenho tributo nessa operação. O tributo já está todo pago. Então, eu tenho uma margem de lucro de, por exemplo, 20%. A margem de lucro é sobre o custo? Pode ser, depende do que eu estabelecer, mas aqui não, eu vou dizer que a margem de lucro é sobre o preço. Eu quero, no final da operação, ganhar 20% sobre tudo que eu gastei para conseguir ter aquele negócio. Então, eu vou colocar aqui 20% de P. Tá, de repente você está pensando aí nesse momento, como é que eu saio disso agora? Eu tenho 2 números aqui e eu tenho um monte de conta que eu não vou conseguir, eu tenho muitas coisas para calcular.
mas aí eu vou te ajudar. Como é que a gente vai fazer? Eu vou transformar essa bagunça aqui numa equação. Olha só, vou escrever aqui embaixo. O custo mais a despesa mais a comissão mais a margem de lucro é igual ao preço. Até aqui eu não fiz nada diferente, eu só estou escrevendo de um outro jeito, num outro formato. O custo mais a despesa mais a comissão mais a margem de lucro tem que ser igual ao preço. Tudo bem? Se ficar mais fácil para você pensar, o preço menos o custo menos a comissão menos a despesa tem que ser igual à margem de lucro. Tá bom, também é a mesma coisa. Ok, o custo eu já conheço, é 10. A despesa eu também já conheço, é 5. A comissão eu não conheço, mas eu sei que ela é 10% do preço. Como é que eu escrevo 10% do preço na equação? Eu escrevo 0,10 do preço, 0,10P. O lucro é 20% do preço. Como é que eu escrevo? 20%, que é 0,20 do preço. Tudo isso aqui é igual ao preço, que é o que eu estou querendo descobrir. Se você lembrar um pouquinho aí da matemática da escola, você vai pegar tudo que é variável, tudo que tem o P, passar para o lado de lá e ficar com o número do lado de cá. Então, ó, 10 mais 5, 15. 15 é igual a 1P menos 0,10P menos 0,20P. Então, vai dar 0,7 preço. Se eu fizer essa continha aqui, o preço vai ser igual a 10,50, 10,50 não. Então, olha lá, se eu fizer essa conta, o que vai ficar? Vai ficar assim, ó, 15 dividido por 0,7 é igual a P. Ó, o P fica do lado de cá, o 0,7 que está multiplicando passa dividindo. O meu preço, então, vai dar 21,42. Fiz na calculadora, tá, gente? Antes de gravar aqui, não se preocupa, não. Vocês vão usar a calculadora sempre e vão usar mais do que a calculadora a cabeça e a lógica. Eu fiz a continha primeiro aqui, cheguei num número de 10 e pouco. Pedi para cortar o vídeo. Por quê? Não pode dar 10 e pouco. Só de custo eu já tenho 10, mais 5 de despesa. Como é que meu preço dá 10 e pouco? Fiz cagada, fiz alguma conta errada. Então eu volto e penso, isso aqui é razoável? Quer ver um jeito de calcular e conferir se isso é razoável? Vou apagar esse pedaço aqui e vou substituir pelo que a gente acabou de fazer. Ó, agora eu tenho o preço. Eu tenho o preço que é 21,42. Se eu fizer 10% de comissão sobre o 21,42, vai dar 2,14. Estou aproximando aqui. Aí eu tinha falado que a margem de lucro era 20%. 20% disso daqui vai dar 4,28. Se eu somar isso aqui tudo, vai dar 21,42. Então quer dizer que deu certo a minha conta. Essa lógica que eu usei aqui chegou nos 21,42. Isso aqui, pessoal, é treino. É treino, não tem ninguém que sabe melhor do que o seu negócio do que você. Não sou eu, não é ninguém que vai te orientar nisso. Você conhece a sua atividade, você conhece os seus gastos, você conhece os seus custos. O que eu posso fazer aqui é te facilitar a vida, te dar uma formulinha, te dar um formato para te orientar e te ajudar a chegar nesse valor. Aí você chegou no 21,42. Você vai lá, o teu vizinho está cobrando 19. O que você vai fazer? Você fala, bom, eu já sei que esse meu preço de 21,42 tem uma margem de lucro de 20%. Eu estou disposto a diminuir a minha margem de lucro e chegar até os 19? Para eu chegar nos 19, eu vou tirar 2 e pouco disso daqui. Se eu estiver disposto, tudo bem. Ou existe alguma coisa no meu produto que faria com que o cliente pagasse mais do que o 19 do vizinho? Talvez.
Você fala, ah, o vizinho vende por 19, mas eu entrego em casa. Mas o meu produto eu dou garantia de X meses que o vizinho não dá. Mas eu parcelo mais do que ele, tá bom? Talvez você consiga cobrar o 21 mesmo sabendo que ele é maior do que a sua concorrência. Ou, ah, o meu vizinho não cobra 19, cobra 25 e eu tô vendendo por 21 e pouco. Ótimo, talvez eu possa aumentar um pouco a margem de lucro, talvez eu possa dar um desconto, o cliente enxerga isso aqui como um desconto, talvez eu tenha feito a conta errada. Sempre você vai se questionar se a tua conta tá certa. Pô, o cara vende por 25, eu tô vendendo por 21, é uma diferença significativa. Será que essa minha despesa tá certa? Será que esse meu custo tá certo? Talvez esteja, e tudo bem. Mas talvez isso seja um alerta para você dar uma olhada se a conta que você tá fazendo tá bonita ou não, beleza? Não adianta, gente, você só entender do seu produto. Você tem que conhecer os números, os custos, as despesas relacionadas a ele, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal, indica para alguém que você acha que pode se beneficiar desse conhecimento. Quanto mais gente produzindo, vendendo e prosperando, melhor para todo mundo. E eu espero vocês no próximo.